Hoje vamos falar sobre corporeidade negra ancestral e as adaptações e recriações que dão origem à dança afro-contemporânea. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a criadora do projeto Diálogos em Movimento, a mestre em educação, pesquisadora, bailarina e coreógrafa Ludmila Almeida. Ludmila, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui, uma honra, um prazer. Mas eu estou sabendo que você, além de coreógrafa, de mestre em educação, você é filósofo, você é capoeirista. É isso tudo mesmo? É, por aí. É por aí. Eu comecei com todo esse trabalho a partir da capoeira, a partir da minha entrada na capoeira Angola, que eu digo que é um grande divisor de águas na minha vida. Eu comecei a capoeira Angola em 2003, com o mestre Cláudio Nascimento, no grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo, e foi aí que começou toda a minha caminhada artística, toda a minha caminhada identitária, toda a minha caminhada de reconhecimento também enquanto mulher negra na sociedade, todo o reconhecimento da história e da cultura do povo negro. Ela começa com essa entrada na capoeira. Então, você falou em capoeira Angola, vou ver se eu tiro uma curiosidade. Qual a diferença de capoeira Angola e para regional? Olha, tem mil diferenças, é um assunto, uma discussão também vasta, né? Mas para tentar resumir um pouco, a gente tem um momento bem representativo na sociedade brasileira, era Vargas, Estado Novo, em que estava se tentando buscar a identidade brasileira e buscar também uma luta que representasse o Brasil, no momento que a gente estava tendo influências do jiu-jitsu e de outras lutas de fora. E o mestre Bimba cria a luta regional baiana, então correspondendo a isso que se esperava nesse contexto, né, e criando, a partir dos elementos da capoeira, uma luta que englobasse a capoeira numa perspectiva de esporte. Então, nesse momento, a gente diz que teve esse rompimento, né? E aí, a partir desse momento que ele cria a luta regional baiana, Mestre Pastinha, que era um outro grande nome da capoeira, cria a capoeira Angola, com esse nome. A gente diz que a capoeira já existia, né, sem nome de capoeira Angola, embora também fosse conhecida como brincadeira de capoeira, brincadeira de Angola. E aí, então, tem essa marca do surgimento da capoeira Angola com esse nome a partir de todo esse processo histórico que culminou na importância do mestre Pastinha, falando que existiam elementos que deveriam ser mantidos de tradição africana na capoeira e que transformá-la a capoeira em esporte, por exemplo, ou luta, poderia perder um pouco desses elementos. Então, ou seja, a capoeira Angola é a mais raiz, ou seja, mais tradicional. Eu vou defender isso enquanto angoleira. Eu vou defender esse lugar da capoeira sendo a capoeira mãe, né? A capoeira Angola sendo a capoeira mãe, que aí origina, porque hoje em dia a gente tem capoeira contemporânea também, tem outras ramificações que foram surgindo para a capoeira. E a capoeira Angola como capoeira mãe. E aí aquela eterna discussão, né? Como é no balé afro, né? Balé afro-brasileiro, balé afro-contemporâneo. Como é que você transita nisso aí? Como é que é a tua percepção em relação a essa discussão? Olha, eu acho que a cultura é viva, né? A cultura está sempre em transformação, não tem como ser de outra forma, né? Então, está sempre tudo se transformando e mudando e se adaptando ao contexto atual de existência. Então, a capoeira, por exemplo, regional ter surgido naquele contexto foi um marco importante político e, a partir daí, tiveram várias negociações que foram super importantes naquele momento, da mesma forma que afirmar que a capoeira Angola foi importante. A gente tem uma presença forte das tradições, né? A matriz africana é muito baseada nas tradições, e na capoeira também se fala muito em tradições, mas a gente tem que observar que com o tempo as tradições vão mudando. Então, por exemplo, se antigamente na capoeira a gente cantava músicas que falavam de bater em mulher, né? Hoje em dia a gente não pode mais cantar isso porque não faz mais parte do nosso contexto, a gente está num outro momento, num outro contexto. Então, também agradecendo a Princesa Isabel. Exatamente, né? Exatamente. São discussões que não cabem mais, né? Não cabem mais, mas aí tem outras cantigas que vão trazer. Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha que libertou a escravidão? A gente sabe que não foi isso e tal, e vai desconstruindo esse lugar também que foi dado para a Princesa Isabel na sociedade. Então, o que eu penso, né? Eu penso que existem as tradições e a gente tem que entender o que são isso, o que são esses fundamentos na capoeira, na dança, em todas as nossas práticas reconhecer a culturais. Importância disso, com reconhecer certeza. A importância disso sempre. E aí pensar como a gente vai recriar ou readaptar ou dar continuidade a tudo isso que é
tradicional, né, mas no contexto contemporâneo. Então, obviamente, vai ter mudanças, vão ter atravessamentos históricos, políticos, culturais, da juventude, de todo mundo falando sobre isso, e a gente vai ter mudanças dentro desses aspectos todos, mas sem perder a raiz, mas sem perder a responsabilidade que a gente tem pela manutenção de todos esses ensinamentos. E o respeito, né, Sim. pelo que é tradicional. Né? Exatamente. Vamos ver um pouquinho aqui do teu trabalho, para a gente entender melhor o teu projeto. A proposta das aulas Diálogos em Movimento é pensar que o movimento sempre parte de um diálogo. A dança sempre parte de uma reflexão e o movimento é uma extensão dessa reflexão. Então, a cada aula é proposto um tema e, a partir desse tema, a gente reflete e desenvolve a nossa dança. Pensando essa dança com o corpo inteiro, pensando esse corpo integral. Quando você traz junto com esse corpo toda essa força da nossa identidade, toda essa força da nossa fala, toda essa força do nosso diálogo que vem para justamente romper com todo esse processo histórico que foi produzido para nós, a gente tem esse corpo completo. Pensando a arte de forma política, eu crio esse projeto e a gente tem a oportunidade de, através da arte, trazer essa nossa história com a nossa força, com a nossa verdade, com a nossa beleza e com o nosso processo de empoderamento, de construção da nossa história e cultura negra de muitos e muitas que vieram antes de mim, antes de nós, comentando e trazendo essa possibilidade para nós nos dias de hoje. Quem sempre teve o privilégio de falar ou estar em espaços debatendo, estar nesse lugar de escuta é muito importante também. E a gente aqui dentro desse coletivo, a gente aprende a movimentar o corpo, a gente aprende a se olhar, a gente aprende a dançar, a gente aprende a falar, a gente aprende a sorrir. Bacana. Quais os diálogos que a tua dança, que você tem conseguido proporcionar com a sua dança? Muitos diálogos, mas eu trabalho sobretudo com as questões que dizem respeito a gênero e raça. Então, eu trago muitos diálogos referentes a questões diversas, né, sobre a cultura negra, sobre as questões raciais, porque estou no espaço de cultura negra, a dança é um espaço de cultura negra e a gente tem que entender esse lugar, né, porque dentro da nossa sociedade, com todo esse processo histórico do racismo, nossas práticas foram apagadas e muitas vezes foram embranquecidas. Então, a gente muitas vezes perdeu o protagonismo dentro das nossas próprias práticas, né? Então, é importante que as pessoas que estejam num espaço de cultura negra, mesmo que não sejam negras, né, entendam a responsabilidade que elas têm ao estarem em espaços como esse. Foi a fala da moça aqui, né, que eu achei extremamente interessante, né? Ela fala, né, gente que estou acostumada, né, estar num lugar, né, no espaço de fala e estar nesse lugar de ouvir é extremamente importante. E é isso que você está propondo. É isso que eu proponho para todas as pessoas que vão participar da minha aula. Na verdade, eu tenho um grupo, eu posso me dizer privilegiada por ter um grupo de maioria negra, o que é raro, dependendo dos espaços que a gente ocupa. Eu estou num espaço na Zona Sul do Rio de Janeiro, minhas aulas acontecem em Laranjeiras. Então, no espaço de Zona Sul, né, que é uma aula que é paga, embora tenham pessoas que têm bolsas, descontos, enfim, é uma aula paga. Então, você ter pessoas de maioria negra dentro desses espaços é uma coisa ainda, né, uma vitória, uma conquista. Exatamente. Que eu acho que tem a ver com o meu projeto. Para quem não sabe, a Zona Sul do Rio de Janeiro é uma área de classe média alta, né? Exatamente. E o mais interessante também, Ricardo, é que eu tenho alunas de lugares diversos, não só da Zona Sul. Então, eu tenho gente que mora em Bangu, tem gente que mora na Ilha do Governador, tem gente que mora em São Gonçalo, tem gente que mora em Del Castilho, em Engenho Novo. Então, tem gente que vem de longe, né, para estar naquele espaço, por entender a importância daquele espaço, por perceber naquele espaço um espaço de afeto, de acolhimento, que se podem discutir as nossas questões ali, né? Então, é muito bacana estar construindo um espaço Vocês como se reúnem, esse. conversam sobre um tema e depois transforma isso em movimento? Como é que é o processo? Exatamente, esse é o processo. O processo é a cada aula trazer um tema, e aí eu posso dizer que, por exemplo,
A gente falou sobre, no Dia dos Pais, né, para trazer um tema bem diverso, assim, a gente falou sobre essa questão da paternidade, esses lugares da paternidade, porque nós, enquanto mulheres, falamos muito desse lugar de mulheres na sociedade. No Dia dos Pais, a gente viu uma chuva de comentários no Facebook, por exemplo, da ausência paterna. Né? Então a gente... E de mães se colocando nesse papel também, né? De mães se colocando nesse papel, que é a nossa grande realidade. Eu, por exemplo, sou criada, sou filha de mãe solteira, né? Mais uma dentro das estatísticas de abandono paterno. Então isso é muito comum. E aí quando a gente vai trabalhar todas essas questões, né? Depois de refletir sobre todas essas questões, a gente leva para o nosso corpo essa reflexão. E aí a gente pode usar vários elementos da dança. Às vezes eu uso elementos dos próprios arquétipos dos orixás, né? E aí a gente vai pensar os orixás que são pais, vamos pensar os movimentos, então, desses orixás que a gente vai se inspirar para trabalhar no corpo, para trabalhar na dança. Então, são vários os processos. A gente fala de visibilidade lésbica, visibilidade bissexual, a gente fala sobre o Dia da Mulher Negra, a gente fala sobre maternidade também, esses lugares que são construídos para a mulher como lugares de mãe, como lugares... enfim, a gente fala sobre, sexualidade. Então, são diversos temas e a gente tenta pensar com o corpo todo esses temas, né? Justamente a proposta é não pensar nessa divisão eurocêntrica que separa mente e corpo, mas pensar nesse corpo na sua complexidade, um corpo como território, produção de conhecimento, que vai estar, portanto, correspondendo também corporalmente também através dos movimentos, a todas essas reflexões. E qual o resultado que você tem constatado através desse processo? Olha, tem muitos depoimentos, né, das alunas, assim, de como isso está sendo significativo, como isso está transformando vidas, pessoas que vão se reconhecendo enquanto negras naquele espaço, pessoas que vão reconhecendo seus privilégios enquanto brancas naquele espaço, pessoas que vão tendo atenções diversas a temas que não tinham, ou que vão se especializando, né, pesquisando mais sobre determinados temas que dizem respeito a tudo isso. Então, pessoas que trazem depoimentos, né, de mudança na sua postura, de lidar com o mundo, de se valorizar, de se reconhecer, de se afirmar. Então, são muitas as mudanças que o projeto, que é um projeto recente, né, um projeto que começou, esse projeto Diálogos em Movimento, ele começa em 2016, no início de 2016, embora eu diga que seja um projeto de vida, porque ele é um projeto que é a culminância de toda a minha trajetória enquanto educadora e artista. Ele é um projeto recente, mas mesmo assim já vem trazendo bons frutos. Então, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente, hein?